Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair. Hoje é sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora. Muita informação para você. Copa do Brasil, jogos de ida já concluídos. Ontem tivemos Bahia e Fluminense, um jogo muito equilibrado, como era de se esperar. Fluminense até teve chances de vencer, mas quem saiu vitorioso foi o Bahia. A gente vai falar desse jogo, outras informações, tem rodada no fim de semana e você participa com a gente pelo 62-3706-4007. Evair Paulino, e aí? Joia? Joia, tudo tranquilo. Sextou com vitória do Bahia. Merecido, eu acho. Achou merecido o jogo? Sim, foi um bom jogo, né? Bom jogo. Foi assim, não foi repleto de oportunidade, mas foi um jogo legal. Também não, dois times bem movimentados, bom taticamente, valeu a pena. Janaína Carvalho, e aí? E aí, tudo jóia? O Bahia foi o único mandante que venceu aí nessa etapa da Copa do Brasil, né? Verdade. O Atlético perdeu. Os dois Atléticos perderam e o Vasco empatou com o Botafogo, né? Então o Bahia quebrou essa coisa aí de mandante não vencer. Vamos lá então, falar desse jogo lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Bom, parecia que ia ser um 0x0, mas foi um 0x0, seria um 0x0 movimentado, porque o Serna teve um gol anulado, né? Aquela coisa de traçar a linha, que você nunca vai ter 100% de certeza, porque a coisa era mínima ali. Venha logo, por favor, o semiautomático, pra gente não ter mais dúvida quanto a isso. Teve pênalti pro Fluminense anulado, teve pedido de pênalti dos dois lados, enfim. Aí, aos 40 minutos do segundo tempo, eis que o Luciano Juba, lateral que faz tudo, lateral, meia, atacante, ele pode se jogar. Mas a bola metida foi bonita também, né? Pensa se receber um passe daquele. Puxa vida, eu não era aquele centroavante de fazer o facão que nem o Juba fez, né? Você tava lá na área, jamais fixo lá. Mas o domínio dele, a jogada. Ele errou o chute, né? Errou. O gol pra mim ele é do Guga. A bola ia fora. O gol também acho que é do Guga. Mas o domínio foi muito bonito, né? Mostra a qualidade dos jogadores do Bahia. O Bahia que tá 13 jogos sem perder em casa, né? Foram 2 empates e o restante somente vitórias. Assim, somando todas as competições. O Bahia vai muito bem, né? Nesses jogos em casa. Na Fonte Nova, o Bahia é um time dificílimo de você bater. No máximo você consegue empatar lá na Fonte Nova. Nessa atual fase até empatar tá difícil, né? Exato. E o Fluminense fez um bom jogo lá, cara. O Fluminense poderia ter saído com a vitória se aquele gol do Serna não fosse anulado, se tivesse tido pênalti, que eu acho que não foi. Mas não foi pênalti. O braço dele tava muito junto ao peito. Eu também, se quiser discutir, tudo bem, mas pra mim aquilo não é pênalti. Também não é pênalti. Mesmo porque o braço dele tá muito próximo ao corpo, né? E teve aquele outro lance que esse foi o lance que o árbitro foi no VAR e desmarcou, né? Teve o outro que eles pediram falta em cima do Everaldo, que eu acho que ele foi na bola, o Jean Lucas foi na bola, ali por baixo, né? Tem até o ângulo que mostra que ele justamente coloca o pé na bola. Tem gente que argumenta que ele pode ter encostado ali no Everaldo, né, em algum momento, mas acabou que, assim, eu não vi esse toque, acho que foi lance normal, não acho que teve pênalti pro Fluminense. Agora, o Thiago Silva ficou bem pistola, né, no final do jogo. Ele não quis dar entrevista, falou, vai lá perguntar pro Klaus. É como se o Klaus tivesse errado em ter anulado, não ter dado o pênalti, né, ter voltado atrás. Só porque é claro que o braço estava muito junto ao peito, tipo, não teve uma ação, né, de abrir o braço pra poder desviar a bola. Mas como é que aos 40 do segundo tempo, num confronto que você sabe que, assim, talvez seja o mais equilibrado das quartas da Copa do Brasil, são dois times que têm forças muito equivalentes, porque o Fluminense em Copas é muito forte, né? A gente sabe, quando é mata-mata, o Fluminense tem sido muito forte. Como é que a zaga dá uma dormida dessa e o Luciano Juba aos 40 pega aquele espaço todo ali com um marcador só pra ele driblar e bater? Bola metida nas costas da zaga, né? Bem metida, por sinal, né? De um selecionável agora, né? Jean Lucas, né? E assim,
Um erro de posicionamento, erro também do lateral que poderia tentar deixar no impedimento e erro da zaga que toma uma bola nas costas no final Thiago do jogo. Silva, né? Só o Thiago Silva? Você Não, acha? mas assim, o que tava mais próximo. Por cima das costas dele, né? Foi. Então foi um lance que pode-se dizer que dormiu no ponto ali. A gente entende um pouco da irritação, né? E o Juba, nos últimos 2 jogos contra o Fluminense, foram 2 gols, né? Eu quero falar do Juba. Antes, eu quero falar desse erro da zaga do Fluminense, porque o Renato Gaúcho ficou bravo. No jogo passado, ele falou sobre os jogadores estarem no Campeonato Brasileiro, né? Dos jogadores estarem dormindo, que o resultado ia ser ruim, que iria perder e tal, que ele tinha dito isso no vestiário, né? E parece que ele ainda continua bravo com o elenco, né? Vou pedir pro nosso diretor Jonatas aqui rodar o Renato Gaúcho pra gente ouvir o desabafo do treinador tricolor. Vai no shopping, sai andando e dá as costas pro filho. No momento que você der as costas pro filho, alguma coisa ruim vai acontecer. No futebol é a mesma coisa. Você não pode dar as costas pra bola. Alguma coisa vai acontecer de errado, infelizmente. Ou mesmo eu falo pra eles, se ninguém atravessa a rua com um filho de 1 ano e meio, 2 anos, atravessa a rua e deixa o filho atravessar sozinho atrás. Alguma coisa vai acontecer. No futebol é a mesma coisa. Você não pode dar as costas pra bola. Você tem que estar ligado, tem que estar focado o tempo todo. Eu falo pra eles, eles têm tudo. O presidente está aqui, não é porque ele está aqui. O presidente dá tudo para eles. Merecidamente, eles têm tudo. Agora, numa hora e meia, eles têm que dar o máximo. Tem que ter a entrega. Tem que ter o foco por tudo que eles têm na vida. Nessa 1 hora e meia... A gente ouviu aí a cobrança do Renato. Você ouvia muito isso, Evair, de seus treinadores? Não pode dar as costas pra bola. Muito. Hoje ainda tem as imagens para ilustrar tudo isso, né? Antigamente era só, você tinha que ficar prestando atenção do que lance que o treinador estava falando. Hoje não. Hoje eles vão lá e ainda mostra no telão, olha o que você fez errado. Eu fazia isso como treinador muitas vezes. Então, é pior ainda, né? Não, eu acho bom o quanto o Renato é lúdico nas explicações dele, né? Ele tava tipo assim, pai, eu tô igual o pai falando pra criança que não pode atravessar a rua sozinho. Ainda bem que ele não reclamou do calendário dessa vez, né? Ele não falou assim, não, jogando, tivemos só um dia de folga. Falou nada não, né? Ele falou. Falou? Não, de novo não. Mas ele tem 2 rodadas, tem 2 pós-jogos que ele não... Ele não trata isso como motivo principal, mas tem uma citação ao longo da entrevista. Pra mim já é o principal, que eu ouço tanto, né? Ele fala. Quem falou mais agora foi o Rogério Ceni, que diz que o Bahia, o pessoal tem times que jogam a cada 10 dias reclamam do calendário, o Bahia joga a cada 3. Ainda viaja pra caramba, né? E o Bahia, a gente até mostrou que é o time que mais joga de fato. Nesse sentido, o Rogério tem razão. Dos times brasileiros, todos os times do país, o Bahia é o que mais entrou em campo nesse ano até aqui. O Fluminense também tem razão, porque é o segundo, né? Tá lá junto com pouco atrás do Bahia. Vamos ouvir o Rogério Ceni sobre essa vitória. Ele acha que esse confronto ainda tem muita dificuldade pela frente. Fala aí, professor. Um time que tem qualidades e virtudes, com um elenco fantástico. Eu acho que não à toa chegou entre os 4 aí na decisão de mundial agora há pouco. Você vê que é merecido pelo talento dos seus jogadores, por como o time é colocado em campo para jogar. Então acho que foi um jogo duríssimo, nós já esperávamos, com ausências importantes que nós tínhamos, como de Ademir, como de Pulga, como de Caio Alexandre, enfim, jogadores importantes. Nico fez mais uma vez uma grande partida competitiva. Hoje usamos mais Kaique com Cauli por fora, mas o time lutou, rendeu, está um pouco cansado, deve ficar mais cansado, porque os outros reclamam do calendário com 10 dias de folga. A gente tem 2 jogos nesses dias que poderiam ser uma folga. Então o calendário pra gente é mais apertado ainda, mais complicado de achar jogadores para se montar. É um quebra-cabeça para cada 3 dias, 4 dias, no caso agora de 3 em 3 dias, jogar domingo, quarta, sábado, enquanto o Fluminense provavelmente vai estar descansando e se preparando para o jogo decisivo. Mas é o que está escrito, o que está colocado, e nós vamos ter que dar um jeito de tentar sobreviver a tudo. Assim, eu entendo a reclamação deles em relação ao calendário, porque realmente fica muito puxado, muito desgastante. Mas uma coisa que o Felipe Luiz falou numa entrevista há algum tempo atrás, que ele tem razão, né?
se tá disputando, se o calendário tá muito apertado, é porque estão entre os melhores, estão nas melhores competições. Então, apesar do desgaste ser muito grande, é algo positivo. Não, e não tem como você ficar lamentando uma coisa que não tem como mudar. Além de lamentar, você não tem como ficar escolhendo competição, não tem jeito. Se você pode deixar o brasileiro para trás, a Copa do Brasil te dá bom dinheiro e te dá uma vaga na Libertadores. Vaga na Libertadores, né? Então, são assim, você não tem. O único lugar que você pode é no Campeonato Baiano, porque ele pode falar assim: não, nós vamos disputar mais tranquilo. A Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste, se ganhar, tá, se não ganhar, mas nos outros não tem como. O salário dos jogadores hoje é esse valor e dos treinadores hoje é esse valor por causa desse excesso de jogos, né? Se você jogasse menos, você não teria tanto, porque você teria menos patrocinadores, você teria menos competições, menos premiações, e os clubes não teriam condições de pagar isso no mundo todo, não só aqui. Os salários que os jogadores ganham hoje, isso é fato. Também tem esse lado que é importante, que os jogadores, os treinadores têm que ter ciência que eles precisam mesmo, eu concordo, só que é uma escolha que você faz. Você quer jogar mais, é igual quando você quer ganhar mais dinheiro, você tenta trabalhar mais para ganhar mais, só que você sacrifica seu tempo de descanso, né? No futebol é a mesma coisa, você joga mais, você ganha mais porque você joga mais. Se você jogar menos, corre o risco de você ganhar menos também. Bom, eu quero falar um pouco do Luciano Juba e eu queria fazer no próximo bloco uma análise dessas partidas de ida num contexto geral e umas projeções para a volta. Não vai dar tempo nesse bloco, mas a gente já convida o ouvinte para participar e dar suas opiniões aí pelo 6237064007 para a gente falar desses assuntos. O que vocês acharam dos jogos de ida da Copa do Brasil? Eu esperava um pouco mais de alguns jogos. Eu errei quase todos, né? Quase todos vou fazer eu errei. Aqui a minha conta mental. Eu já falei para os ouvintes, se querem que o time deles vença nas competições, não deixa o Evaí torcer. Verdade. A gente vai pro intervalo agora e na volta nós voltamos com essas projeções e falar um pouco do Luciano Juba, que tem se destacado cada vez mais. Bom, o Mata-Mata tá de volta aqui no seu rádio e vamos falar um pouquinho do Luciano Juba, porque o Ancelotti foi lá, viu o jogo do Bahia, gostou do Jean Lucas, tanto é que o chamou para substituir o Joelinton. E naquele jogo, foi contra o Santos, né? Ele fez um belo gol de fora da área. E aí o Rogério Ceni, a gente até mostrou aqui, elogiou o Juba, falou que é um jogador que tinha condição de ser convocado para a seleção. O Juba ontem deu mais provas de que ele vive uma boa fase. E ele é um cara, Evair, que quando ele chegou pro Bahia foi até um imbróglio danado, porque ele era jogador do Sport, o Sport e o Bahia tem uma rivalidade, e o Sport não queria liberar, e foi daquelas novelas, sabe, tipo o Ricardinho saindo do Corinthians pra ir pro São Paulo, não sei se você lembra disso. Lembro bem, Paulo Nunes saindo do Palmeiras e voltando pro Corinthians, nesse naipe. Nossa vida. Foi nesse naipe aí. Aí ele era atacante quando ele saiu do Sport, só atacante. Que atacante mais de velocidade e tal, jogava pela ponta também. E aí ele no Bahia tem feito tanto funções de meia esquerda quanto funções de lateral esquerdo, que é a que ele mais se firmou. E na lateral esquerda até abriu uma posição, porque o Alexandro se machucou do Flamengo. Só que o Ancelotti optou por não chamar ninguém. Não merecia o Juba, talvez, já que ficou sem ser observado lá na Granja Comari? Sinceramente, não. Acha que não? Eu acho que não. Vou te dizer por quê. Mesmo porque ele tem uma função de ser surpresa no Bahia, né? Tanto é que ele foi surpresa no gol, né? Como lateral, como lá pelo lado esquerdo, ele tem toda a liberdade, né? E eu acho que a seleção brasileira, se tratando de seleção brasileira, tem outros nomes na frente. Então, pra mim, no momento, ainda não. Tem que esperar mais um pouco, até porque apesar de ele estar vivendo uma boa fase, não é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, que está de uma forma muito regular, né? Então acho que, quem sabe na próxima. Quem vocês acham que poderia ter substituído o Alexandre? Isso que eu ia falar, não é que nós temos tantas opções assim maravilhosas para essa função, não, né?
Mas assim, provavelmente ir buscar jogadores que têm uma condição mais de marcação, eu acho que seria mais ideal para a seleção Eu brasileira. acho que ele não chamou porque ele não sabe quem poderia. Porque quem, assim, vocês falaram de imediato. Ainda mais numa fase de teste, né? Então o ideal seria ele levar pra observar. Eu acho que assim, se ele não chamou ninguém na lateral esquerda, eu acho que quem é dessa posição que pleiteia e ele não chamou ninguém pra observar, os caras podem esquecer Copa do Mundo, viu? Porque se agora, que é o momento da observação, ele não chamou ninguém pra substituir um cara lesionado, e ele poderia ter esse cara lá, pelo menos pra ele ver treinar, ele não chamou, eu acho que o pessoal pode ou joga demais ou começa a esquecer sonho de Copa do Mundo. Carlos Augusto da Inter, por exemplo, né, que não foi. Eu acho que os jogadores dessa posição podem melhorar, né? Pra poder ter uma esperança, porque se não chamou é porque a vaga ainda tá aberta, né? Então pode ser que tenha uma opção. Eu acho que a vaga tá totalmente aberta, mas o que ele considera que tem hoje de jogador que consegue fazer esse papel, e os além do né? Alexandro, que tá lesionado, tanto é que, gente, o Alexandro não tá fazendo uma temporada excepcional. Ele faz o arroz com feijão, que é o bom dele, a experiência que ele já tem de seleção brasileira, de Copa do Mundo, de grandes jogos na Europa, mas ele não faz uma temporada excepcional. Então, é que nós não temos um lateral esquerdo assim, de falar assim, leva esse. Alex Telles do Botafogo. Até pouco tempo ele estava pleiteando talvez até a titularidade no Botafogo. Não sei se vocês se lembram, esqueci o nome do lateral esquerdo que estava brigando com ele ali. Era o Cuiabano. Cuiabano que também, só que era muito mais... o Cuiabano muito mais atacante, muito mais, né? Então a gente não tem assim um nome assim, tá na ponta da língua, pronto, não temos. É que ele tá com o Caio Henrique, né? Lá pra esquerda agora. Só que é o cara que ele vai testar. Então eu acho que isso é sintomático, o fato do Ancelotti não chamar ninguém para substituir o Alexandre, sendo que ele tem um lateral esquerdo de ofício, mostra que ele não confia em nenhum jogador que ele viu, à exceção... E ele poderia fazer Poderia. Ele substituiu, por exemplo, poderia, como cortou, ele poderia chamar outro. Luiz Henrique, por exemplo, ele chamou o Joelton. O Joelton saiu, que se machucou, e aí ele chamou o acabei de falar aqui, o Jean Lucas. Jean Lucas do Bahia. Gente, eu não sei da onde, já tem uma semana que eu tô falando que quem se machucou foi o Luiz Henrique. Não, foi o Joelton. E é o Joelton. Joelton se machucou, ele chamou o Jean Lucas, que é um cara que ele queria observar. Agora, na esquerda, ele não confia em ninguém suficientemente nem pra observar, que ele acha que não... Tanto é que ele tem chamado o Alexandre, que não tem feito boa temporada, porque ele não vê um nome. E é triste, né? Quem teve Roberto Carlos. O Evair não acha o Marcelo tão brilhante assim, mas foi um cara que também fez história na seleção. E outros laterais passaram pela esquerda, se a gente for puxar aí. Eu tô falando do Roberto Carlos porque foi o da minha infância, né? Mas tantos laterais esquerdos bons que a gente teve que... Hoje você olha, não tem ninguém, né? Na direita também, né? Mas na direita pelo menos você começa tem opções. Algumas opções ali. Bom, projeções e análises dessas partidas de ida. Vocês acham que os times evitaram atacar? Me parece que a gente teve jogos mais amarrados do que normalmente poderíamos ter, viu? Eu acho que não. Eu acho que foi mais ou menos dentro daquilo que... o Corinthians ganhou fora de casa, o Atlético Mineiro perdeu na sua casa. Então, acho que foi dentro do normal. Eu acho que tentaram buscar, mas é porque faltou qualidade mesmo para buscar. Atlético Mineiro faltou, o Atlético Paranaense faltou, né? Eu acho que os jogos assim são decididos em detalhes, e quando você vai jogar fora de casa, você tem que prestar atenção para você não tomar gol, para não decidir dentro de casa com desvantagem. Então, eu acho que foi tudo normal. Tem alguém que sai como grande favorito, Janaína? Agora, eu acho que o Cruzeiro, né? Porque como conseguiu vencer por 2-0 fora de casa, levando o jogo pra casa e com a vantagem razoável como tá, eu acho que é o maior favorito no momento. E a gente ainda vai falar daqui a pouco, mas provavelmente no próximo jogo o Galo vai ter outro treinador, né? Cuca vai... Será? Sim, tudo indica que sim.
Nesse momento agora que a gente tá fazendo mata-mata, ainda não tem confirmação oficial. Mas tá pra... Tudo indica... Tá balançando. Só a informação que tem é que ele só não foi comunicado ainda porque ele fez uma cirurgia, tá no hospital, e assim que ele se recuperar e deixar o hospital, com a cirurgia simples, ele vai ser comunicado da demissão. E aí a gente vai trazer esses detalhes. Ele me parecia meio abatido. Né? Eu acho que quando... Eu vou só adiantar isso aqui, depois a gente vai falar mais. Mas eu acho que quando chega nesse ponto do treinador dizer que não sabe se vai melhorar, nem sabe se vai melhorar e não dá prazo, eu acho que ele mesmo já jogou a toalha, né? Bom, e qual o jogo mais equilibrado pra vocês da volta? Botafogo e Vasco 1-1, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, jogo na Neoquímica Arena, ou Bahia 1, Fluminense 0? Qual que vocês acham que vai ser o jogo mais equilibrado aí pra esse da volta? Que pode dar pênaltis, por exemplo. Eu vou ficar com Bahia e Fluminense. Você acha que vai pra pênalti? Eu acho que sim. É uma possibilidade muito grande. Maracanã, né? Um jogo... Esse vai ser um já foi assim um jogo bem disputado lá na Bahia, ganhou por uma, né, por uma jogada. Pulga, foi por um triz, então eu acho que vai ser esse aí. E eu acho também que um que tem grandes chances de ir pra pênaltis é o Vasco e Botafogo. O Botafogo não tá bem, né? Não. Porque normalmente a gente apontaria o Botafogo como favorito. Sim, e o Vasco esboçou a reação, né? Ele jogou bem o jogo de ida, então acho que se jogar da mesma maneira que jogou, tem grande chance sim de ir pros pênaltis também. Eu acho que a solução pro Vasco é os pênaltis. Eu acho que, assim, o Corinthians e o Cruzeiro estão muito próximos da semifinal. Inclusive, eles fariam, né, uma semifinal, Cruzeiro e Corinthians. E os outros jogos estão abertos também. Não descartam a classificação do Vasco, tampouco do Fluminense, numa virada. Mas eu vou fazer minhas apostas aqui. Agora vocês anotem e vocês me cobram. Pela primeira vez, tá sendo gravado ali, ó. Pela primeira vez. Ele vai chutar, será? Vamos primeira vez, que é isso? Eu acho que vai ter, num lado da chave, Cruzeiro e Corinthians, que é aqui o que a gente acha que a gente vai ser consenso, e do outro lado da chave eu acho que nós teremos Botafogo e Bahia. Eu também acho que vai ficar assim, e a final eu acho que vai ser Cruzeiro e Bahia. Eu vou discordar de vocês. Eu acho que o Fluminense passa. Não, pro Vasco eu vou torcer, com certeza. Mas não vai apostar. Não. Mas eu acho que o Fluminense passa. O Fluminense é um time que tem muita chance de passar. O negócio é que se o Fluminense passar também não vai ser nenhuma surpresa. Não é. De forma alguma. Não é surpresa? Não, tipo, eu acho que ali é muito de igual pra igual. Qualquer um dos dois que passar não é zebra, entendeu? Sim, mas seria assim, um feito pro Fluminense. Porque querendo ou não, tem uma desvantagem e o Fluminense não tem um super time que você fala assim, não, esse vai voltar, esse... Mas é copeiro. Esse vai voltar, esse jogador vai decidir, vai voltar com aquela velocidade e tal. O Cano talvez faça um golzinho, mas é muito difícil. Mas o Bahia também não tem um time espetacular pra poder olhar e falar assim, mas nossa, muito azeitado, né? Tem fulano que vai resolver o grande problema. Não tem também, então eu acho que deixa o negócio ali muito... Coitado do torcedor do Juventude que te ouve falar que o Bahia não tem um grande time. Coitado do torcedor do Sport que te ouve falar que o Bahia não tem um grande time. É duro, né? Sabe por que ela fala isso? Porque o time dela é muito superior, então ela fica achando que... O Rogério Ceni ainda falou isso ontem, que o pessoal perguntou pra ele por que o Bahia não tem tanta constância. Ele falou, gente, só tem 2 times no Brasil hoje que tem essa constância, Flamengo e Palmeiras. Não tem mais ninguém, todo mundo tropeça, até eles, com toda essa constância, eles acabam eliminados de algumas competições, eles perdem jogos. Por que a gente não vai perder? Por que a gente vai... Se esses times tropeçam, a gente tem o direito de tropeçar. Falou com autoridade, com razão, porque é desse jeito mesmo. E você coloca o Palmeiras também, não é aquele timaço, agora que começou a fazer um pouquinho mais de gol, ao contrário do Flamengo, que gosta de golear. Mas se for olhar o histórico, o Abel agora, que o Abel tem um time realmente mais... Um time mais elitizado, melhor, com mais jogadores. De grife. Isso, porque no começo do trabalho do Abel ele também não tinha. É que ele conseguiu ter bons resultados. Foi muito mérito dele. Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta.
Mata-mata de volta. Vamos para a história do Cuca que eu prometi aqui, porque agora, nesse momento, ainda não é oficial a saída dele. Vou até atualizar aqui, porque vai que tava para acontecer, mas por enquanto vou olhar aqui as redes do Galo. Não, o Galo ainda não anunciou. Que é uma surpresa pra mim, apesar do desânimo dele, enquanto você vê aí, é uma surpresa, seria uma surpresa pra mim ele ser dispensado, porque apostaram tanto nele, né? E ele montou o time, ele foi trazendo jogadores com autorização dele, né? Jogadores que vieram do Palmeiras, tal, Rony e Menino, então são jogadores que, na minha opinião, foram ele que pediu pra contratar. Então é aquela coisa, né? O futebol brasileiro não consegue levar a sério uma coisa dessa, né? Isso faz uma diferença muito grande. Aquela resposta dele pesou muito nos bastidores do Atlético, aquela que a gente viu aqui, que nós citamos, que a gente comentou, você até falou, né, da falta de motivação e tal. Aquilo pesou muito. Também pesa o fato dos dirigentes não terem observado um time em campo, porque considera-se, a gente até falou disso, que o Atlético tem bons jogadores. Você tem bons jogadores, você tem o Hulk, você tem o Scarpa, você tem o Gabriel Menino, que você citou aí, Dudu. Você tem o Reinier, que é um cara que tem potencial para ser bem trabalhado. Você tem o Everson, que é um grande goleiro. Você tem bons jogadores. Então, a leitura de muita gente no Atlético Mineiro é que você tem bons jogadores, mas não deu time. E aí, na visão dos dirigentes, é que isso é falta de trabalho técnico. Eu até concordo com esse ponto de vista. Principalmente pelo futebol praticado no último jogo, né? E quando se trata de perder pro maior rival, isso, depois daquilo que ele falou, aumenta muito mais, lógico, vira um volume insustentável. Porém, querendo ou não, podemos levar em consideração que não tem realmente um padrão de jogo, não tem um entrosamento, mas também você tem que levar em consideração que as características dos jogadores que estão dentro de campo também não ajudam muito, né? Isso é verdade. E assim, todo mundo reconhece, é unânime lá no Atlético, eles têm essa cobrança, mas eles reconhecem que o investimento não é à altura para ser protagonista no Brasileiro, para ser um time que vai disputar Libertadores. Mas tem essa cobrança. E o que pesou muito, pelo que a gente acompanhou do que foi relatado pela imprensa de Minas Gerais, aquelas declarações mostram um Cuca desmotivado, que não vai conseguir tocar o resto do ano do Atlético. E eles acreditam que o time pode, no mínimo, ser campeão da Sul-Americana. E de fato pode. Hoje o Atlético Mineiro tem um time para ser campeão da Sul-Americana. Você falou aí sobre o investimento, não tá à altura para ser protagonista. Uma das coisas que o Cuca reclamou bastante, principalmente no começo do ano, foi em relação a reforços, né? Que precisava de reforço, pelo menos 4 reforços para poder dar continuidade aí no trabalho, para poder brigar por coisas maiores dentro do campeonato. E o único reforço que chegou foi o Dudu. Mas assim... Não, teve mais, sim. Teve o Reinier. Não, mas eu falo assim, da forma que ele pediu, né? Não, acho que não. Acho que teve mais. Teve o Reinier e o Dudu. Teve mais. O Reinier chegou agora. O Júnior Alonso chegou depois também dessas declarações. O atacante que sofreu o pênalti lá agora, que eu falei que era pênalti e vocês discordaram de mim. O Coelho. Coelho, eu acho que chegou. O Coelho chegou depois? Não, o Coelho já tava lá. Mas tem jogador. Eu vou até olhar essa lista. O Rony. Que foi pedido, foi pedido, o Menino foi pedido, né? Então. Jogadores que chegaram mais recentemente pro Atlético Mineiro. O zagueiro Juan Tressoldi chegou agora, essa semana. O Reinier, que veio do Real Madrid. Tem o Alexander, que veio do Al-Ahly, foi um jogador de meio campo, né? Um jogador de meio campo, o Alexander é meio campista. Tem o Biel, que o Corinthians tentou a todo custo trazer, não trouxe, que é atacante. Tem outros jogadores aqui, depois eu posso até abrir a lista para trazer, mas o Galo trouxe alguns reforços, sim. Talvez não seja do quilate que o Flamengo trouxe, porque o Flamengo também eleva o patamar do mercado de transferência para outra coisa. O Júnior Santos também é jogador, saiu do Botafogo e foi para lá, né? Sim. O jogador que eu achei que ia ser titular absoluto. Sim. Eu achei que fosse brigar ali para ser um titular de um time. Querendo ou não, é um jogador que fez gol em final de Libertadores, então se esperava um pouco mais, né? E aí, o melhor de tudo dessas notícias da possível saída do Cuca, né, que ainda não aconteceu, é
um nome que tá cotado, né, pra ocupar o lugar dele. Quem? Jorge Sampaoli. É um dos nomes. De novo? Um dos, Meu né? Deus do céu. Importante. Eu não aguento mais esse cara. Não, eu não quero não. Eu acho que não sei se viria ele por conta do perfil. Que só voltando aqui, antes da gente falar dos cotados, é que seria contrassenso, porque o Cuca sabe que o Atlético Mineiro não teria dinheiro para investir o tanto que ele gostaria, que qualquer um gostaria. Por quê? Isso aí foi falado no final do ano passado. A gente não ganhou a Copa do Brasil, a gente não ganhou a Libertadores, perdemos nas finais, quase caímos no Brasileiro. Nós não temos Libertadores, portanto nosso orçamento será menor. Certo? Todo mundo sabia. A diretoria do Atlético Mineiro deixou isso claro. Então, seria um erro a diretoria do Atlético Mineiro fazer igual a gente vê muitas vezes o Corinthians fazer. Contratar. Ir lá e contratar Memphis Depay, por exemplo, com um contrato absurdo. Né, que ele respira e ganha R$1 milhão. E não ter esse dinheiro para pagar. Tanto é que nós vimos meses de salário atrasados, uma crise que foi deflagrada lá no Atlético Mineiro, que é SAF, de um mecenas atleticano, que é o Menin, né? Que é um dos acionistas da SAF do Galo. Bom, dito isso, agora falando sobre o futuro. Tem ele e o outro favorito aí que eu acho que combina mais com o Galo, o Caixinha. Janaína tá ouvindo música. O Pedro Caixinha, ex-Santos, pra mim é uma boa opção. É um cara que... Eu acho que o Caixinha daria mais certo do que o Sampaoli. Na verdade, o estilo do Sampaoli no futebol brasileiro, eu acho que não encaixa em muitos lugares. Eu acho que o Sampaoli é um treinador ultrapassado, com todo respeito ao trabalho dele e tudo. Eu prefiro manter o Cuca, que é um cara com o pé no chão, entende muito mais o Atlético Mineiro, do que trazer o Sampaoli, que vai querer 80 mil reforços, nem prazo pra isso tem, porque a janela fecha terça-feira, mas se ele fechar até terça-feira, ele quer que ressuscite o Ronaldinho de 2006 e traga ele pra jogar no Atlético Mineiro, quer que busque o Roberto Carlos de 2002 e traga ele. Traga o Cristiano Ronaldo e o Messi. Traz o Cristiano Ronaldo de 2010, o Messi de 2011. Humanamente isso não é possível, porque deve fechar. Que dia fecha? Terça-feira. Não tem como você... É por isso, na minha opinião, um erro mandar o treinador embora também. Essa é mais uma, levando em consideração tudo aquilo que foi falado, né? O time que não deu liga e tal, mas mesmo assim eu acho que seria assim... Você acha que não digo um tiro no pé, mas eu acho que é um erro. Eu entendo seu argumento como a melhor chance do Atlético na temporada é com o Cuca. Eu também penso dessa maneira. E querendo ou não, ele é um bom treinador. O que ele não está conseguindo é fazer esses jogadores que ele pediu está no nível que precisa para um time tão grande. Isso eu já não concordo, porque se ele não tá motivado, se ele não vê uma saída, difícil ele vai conseguir fazer com que o time jogue, sabe? Então eu não acredito que a melhor solução pro Atlético hoje seja o Cuca continuar, mas não por falta de qualidade do Cuca, mas por falta de motivação dele. O Cuca é um treinador que ele tem desistido muito fácil dos últimos trabalhos, né? Ele viveu aquele drama pessoal lá por conta da condenação que ele teve na Suíça, que foi treinador de 3 dias no Corinthians, né? Aí depois ele voltou, trabalhou no Atlético Paranaense e ele, toda hora ele dizia que ia sair. E pensa, você ficar com um treinador desse, você dirigente, toda hora o treinador falando, eu não sei se eu vou ficar. É difícil. E aí o cara vai, depois de perder um clássico, o time precisa de motivação, tava todo mundo cabeça baixa, eu não tenho data pra melhorar, né? Então assim... Ele poderia, por exemplo, ter falado seu argumento. Que conseguiu virar jogos, porque ele fez isso na Sul-Americana, conseguiu virar jogo, acho que na Copa do Brasil, se eu não estiver enganada. Então, tipo assim, não tá tudo perdido. Ele poderia ter usado esse argumento, que dá pra poder chegar, dá pra fazer, porque aconteceu outras vezes dentro do campeonato, tanto é que conseguiu avançar tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Aí ele preferiu o argumento de que não sabe se vai melhorar. E aí isso mostra o quanto ele próprio tá desmotivado. Aí não tem como uma pessoa que tá desmotivada motivar outras pessoas. Aí você junta tudo isso e ainda pega que perdeu pro grande rival. Aí e que dificilmente reverte, né? Do jeito que tá. Jogando como tá, dificilmente reverte. Mesmo porque o rival, ele é sólido. É um time que não toma gol. Então...
O Atlético Mineiro deve anunciar essa decisão de hoje para amanhã, no máximo, é a expectativa. E aí fica para a decisão do futuro, que eu acho que vai dizer muito sobre a organização do clube. Porque eu acho que se você traz um cara como Sampaoli, você não tá pensando a longo prazo. Você está pensando num gasto de dinheiro muito dispendioso e um cara que vai explodir a qualquer momento e tchau, bye bye. É bem assim. Apesar que o Cuca também não é muito diferente desse perfil aí não, mas eu acho que times como que tem uma SAF já, que tem começa a ter uma estrutura, eles precisam pensar justamente nisso, trazer treinador que seja a longo prazo. Mesmo que tenham resultados difíceis, porém precisa ter essa longevidade para poder dar um padrão melhor e realmente buscar algo de importante dentro de uma competição, coisa que o Atlético Mineiro não deixa. E o Caixinha teve um trabalho de longo prazo no Red Bull Bragantino e muito bem sucedido. Ele foi demitido no ano que nada encaixou, a gente entende também, fim de ciclo. Nenhum trabalho é eterno, né? Nem Alex Ferguson lá no United foi eterno. Chegou um momento que ele precisou se aposentar e o United ficou nessa mandraca toda aí, que foi eliminado pelo Grimsby Town da 4ª divisão lá na Copa. Até o goleiro na entrevista, ele falou pra Nathalie Gedra, né? Ela perguntou pra ele do jogo, ele falou assim: não, eu sou torcedor do Manchester United, eu tô puto. E ele pegou 2 pênaltis. Ele pegou 2 pênaltis, o goleiro do Grimsby Town, que é torcedor do United. Bom, futebol internacional aqui. Não, me fala o que disputa esse time que você falou contra o 4ª divisão. Nossa, League, meu Deus do céu. Da English Football League. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com crise no Inter. De volta aqui no Mata-Mata com Evair, e o Atlético Mineiro não é o único time em crise na Série A e com pressão. Ontem, certos torcedores colorados fizeram uma visita ao CT Parque Gigante. Não foi para tirar foto com os jogadores, foi para falar aquilo que vocês sabem, né? Eu não entendo essa coisa de repente o pessoal poder ter esse acesso. A imprensa que vai para cobrir e passar informação não tem acesso a treino. Eles conseguiram entrar? Entraram, conversaram, e eles conversaram não só com jogadores, mas com dirigentes. Bateram papo, foram recebidos, assim. Eu não consigo entender, gente. Eu não consigo entender isso de profissionais não conseguirem acessar o treinador, os treinos são fechados. A imprensa vai no máximo ali para 1 a 2 entrevistas coletivas que os clubes concedem durante a semana. E antes era tudo aberto, né? Até uns 10 anos atrás você podia ir nos treinos, acompanhar, os repórteres sabiam qual era a dinâmica, você tinha mais ou menos uma ideia do que ia acontecer. E agora não pode. Só que as torcidas, quando querem ameaçar os jogadores e eventualmente os dirigentes, a torcida pode. Bom, dizem que o clima tá muito ruim, a imprensa gaúcha diz que o clima tá muito ruim, diz que teve discussão entre jogadores no vestiário. Fofoca. Tem fofoca do Léo Dias também, eu vi essa fofoca aí, depois você traz a notícia, mas diz que houve discussão entre jogadores no vestiário, enquanto o Roger dava coletiva de imprensa e não estava no vestiário. Depois da derrota pro Cruzeiro, 2 colorados, atletas, brigaram no vestiário. E precisou do D'Alessandro, ex-jogador e hoje diretor esportivo do Inter, e do próprio presidente, o Alessandro Barcelos, tentar intervir nessa discussão, só que não chegou ao ponto de ter agressão. Dá o nome dos dois aí, vai. Não tem nome? Tem, eu tenho a fofoca completa. Ela tem do Léo Dias. Segundo o Léo Dias. Que tá quem era? Manda aí, quem era? Segundo o Léo Dias, o Wesley teria partido pra cima do argentino Alessandro Bernabé. Eles teriam ido nas vias de fato por conta de um envolvimento com uma modelo. E teve aí Mas não é de futebol que nós estamos
falando agora é outra coisa? Sai brigar no vestiário por conta dessa querida. Aí um deles estava saindo, que tudo indica que era o Wesley, e o Bernabé também se envolveu com ela, e aí foram tirar satisfação dentro do vestiário, começaram a discutir, foram às vias de fato. Aí como que é o nome do meia lá, que a gente gosta dele? Que é o Alan Patrick saiu em defesa do Argentina, aí a confusão, foi uma confusão sem fim. Aí acabou que um monte de gente começou a discutir e os dois saíram em vias de fato dentro do vestiário. Meu Deus do céu. A situação lá no Inter tá feia. Inclusive, já há discussão sobre um substituto do Roger. O nome do Ramon Dias, ex-Vasco, ex-Corinthians, agora se demitiu do Olímpia. Acho que ele até se demitiu do Olímpia justamente pensando em voltar, né? O mercado brasileiro é muito melhor que o mercado paraguaio. Justamente pensando em voltar. Ele treina junto com o filho, né? Os dois são um combo. Inclusive é o filho que fala nas coletivas. O Ramon raramente fala. Eles poderiam pintar lá, foram oferecidos, né? Ou seja, a diretoria do Inter já abriu discussão com o empresário, tudo para ver para receber propostas de outros empresários treinadores que estão livres aí no mercado. Ou seja, o Roger abra o olho, porque o emprego dele tá na reta. Tem muita gente que tá tratando lá os próximos jogos aí como a última Principalmente esperança. o jogo contra o Fortaleza, né? Se perder, se não vencer o Fortaleza, pode ser o fim da linha pro trabalho do Roger Machado. Agora, é um time que começou o ano bem, quebrou o tabu no Gaúcho, desempenhava um bom futebol. No final do ano passado teve aquela arrancada no Brasileiro, classificou-se pra Libertadores. Me iludiu. Eu fui iludido. Iludiu a todos nós. Nós colocávamos o Inter como um pretenso candidato ao título e a desafiar a hegemonia de Palmeiras e Flamengo. E o que acontece é que o time está na metade de baixo da tabela, eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, sem perspectiva de melhora no Campeonato Brasileiro. Esse eu fui iludido muito bem. Bom time, porém é só um time, né? Não tem um elenco. Quando precisa do banco, ele não... os seus melhores jogadores não rendem, né, da maneira que os seus atacantes não conseguem fazer o que precisa ser feito, e a sua zaga sente muito isso, e isso fez com que a gente se iludisse por aquilo que fez no final do ano passado. Muita picuinha também, né? Muita picuinha. Bom, rodada do Brasileiro, que é sempre decisiva. Para ela virar rodada para derrubar treinador, é daqui para ali. A gente já deve ter mudança no Galo, tudo indica que sim, e no Inter, possivelmente. O Inter entra em campo no domingo 8h30 da noite contra o Fortaleza. Então é aquela pro repórter ficar chateado, que termina o jogo 10h30 e se o Inter não vence, 11h30 sai a notícia que o Roger foi demitido, já tem que buscar substituto, você não dorme. Aí no dia de manhã você tem que fazer participação ao vivo naquele falar da demissão do treinador. E aí você olha... Não, nós já estamos buscando, nós já estamos dando opinião aqui, quem pode assumir, quem pode ir. Aí olha pra cara do repórter no outro dia, o bichinho lá cheio de olheiras e ninguém entende o porquê. Mas jogo domingo, esse horário é triste, né? Porque, domingo à noite, pra mim, é o momento de você descansar, assim, até o jogo começar às 6h30, igual verdade, e terminar às 8h30, beleza, mas domingo você tá ali pensando domingo assim, combina com o jogo 4 da tarde. Mais tarde, né? O melhor de todos é jogar no sábado. No sábado à tarde, quando você ganha, não tem coisa melhor. Porque o domingão é tranquilo, você pode ir pro shopping. Eu sempre dizia isso, joga os filhos, deixa os filhos correndo no shopping e vai atrás, tá tudo certo. Mas quando perde, meu amigo, você tem que ficar em casa, senão o povo te o domingo inteirinho em casa, nem na igreja pode ir, porque senão a cobrança é ferrenha. Bom, a 22ª rodada começa amanhã, 4 da tarde tem um jogo, Ceará e Juventude que tá dando indícios de recuperação, mas o Ceará tem sido sólido, né, no seu estádio, perdeu pro Mirassol recentemente no Castelão, mas é um time que tem feito uma campanha segura por enquanto. 6h30 tem Botafogo e Bragantino. Quem ganhar aí vai passear no shopping, né? Um jogo do horário bom. Pode passear no shopping, tranquilo. E 9 da noite, horário ruim também, horário da balada.
Cruzeiro e São Paulo. Não é o nosso caso aqui, né? Não tem nada de balada aqui. Todo mundo casado vai pra balada de que jeito? Mas eu fico pensando no torcedor, né? Que você mora em cidade grande, por exemplo, São Paulo, no caso aqui o jogo é em Belo Horizonte. Você vai pra um jogo 9 horas da noite, sábado, vai chegar em casa meia-noite. Ou mais, né? Ou mais. Fora o risco, né? Da violência. Já fica pra noitada, entendeu? Já fica. Cruzeiro e São Paulo, bom jogo. 9 horas da noite no Mineirão amanhã. E aí no domingo a gente tem Flamengo e Grêmio. Flamengo favoritaço nesse jogo, né? Um jogo que já foi tão... Toma cuidado, hein, Grêmio? Toma cuidado, porque se tomar um no início do jogo, pode virar aquilo que aconteceu. Você sabe o que aconteceu com o Vitória. No nível que o Grêmio tem jogado, viu? Preocupante pro Grêmio. Esse jogo tem que montar fica a casinha esperto, ali. Fica esperto. De 2-0 tá bom. Uma casinha só não, tem que montar uma muralha ali pra... Santos e Fluminense, 4 da tarde também. 6h30 tem o quê? Derby. Não, mas o Santos, deixa eu só falar, o Santos estreia o Voivoda, não estreia? Voivoda. Estou curioso para ver como é que vai jogar o time dele. Vai ser bom esse jogo, porque... Neymar tá no jogo ou você tá machucado? Tá trabalhando para jogar, não tem confirmação ainda, mas a Santos tá otimista que ele vai jogar. E aí vai ser interessante ver como é que o Voivoda vai utilizar o Santos ali. Acho que vai melhorar. Neoquímica Arena, o derby, Corinthians e Palmeiras. Será que agora vem a vitória do Palestrino? Sem Mateuzinho, né? Que é um ponto forte do Corinthians. Sem Yuri Alberto. Eu acho que agora o Palmeiras consegue ganhar. Mas se perder... Quem vai bater pênalti? Se perder também, pode pedir música no Fantástico. Eu já vou avisar lá, não tem nada de fantástico não. Perdeu os 2 na Copa do Brasil, perdeu no Paulistão. Mas perdendo no Brasileiro também, aí pode pedir música no Fantástico. No primeiro turno ficou quanto o jogo? 0-0, não ficou empatado. Empatou, né? Eu não lembro o placar, mas ficou empatado. Aí daqui a pouco eu tenho uma notícia pra trazer sobre a vida pessoal de um jogador do Palmeiras. Vou fechar aqui rapidinho. Meu Deus do céu. Não é fofoca dessa vez. 6h30 de domingo também, Mirassol e Bahia. Outro jogo interessante pra gente ficar de olho. E também 6h30 no Barradão, Vitória e Atlético Mineiro. 8h30 da noite, 2 jogos. Inter e Fortaleza no Beira-Rio e Sport e Vasco na Ilha do Retiro. Nossa, esse Vitória e Atlético Mineiro também, pelo amor de Deus, hein? Se o Cuca estiver lá ainda, aí cai mesmo. Se não bater não tiver fazer uma boa partida. Sem treinador. Que também, já fica lá, Cuca, fica lá na Bahia, assume o Vitória. Vitória, né? Ô, Janaína, fala pra gente, por favor. O pai do Felipe Anderson, do Palmeiras, o seu Sebastião Gomes, de 61 anos, foi condenado ontem a 14 anos de prisão por conta de 2 mortes, né? 2 assassinatos. Um motociclista que ele atropelou, o Bruno Santos da Silva, que na época tinha... 30 anos, e a Noêmia Caldeira, de 61 anos, que morreu também. Por conta de uma briga por ciúmes, ele atropelou de propósito o Bruno e o carro perdeu o controle, invadiu a casa da Noemi, que estava dormindo no momento, que acabou sendo atingida e morreu também. Esse crime aconteceu em 2015. Em 2023, o Sebastião foi condenado só porque a defesa conseguiu um recurso e anulou o julgamento, que aconteceu ontem. E aí ele foi novamente condenado e vai seguir preso aí com essa pena de 14 anos. Certamente. Quando você começou a falar, eu imaginava que era um acidente, que tinha sido um acidente. Não, foi briga por ciúme. Bom, 10 anos depois, né, do acontecido. A gente chega no final do nosso mata-mata. Eu só te vejo mês que vem agora. Tchau. É verdade, hoje eu pensei assim, comecei a pensar, estava imaginando. De tio, tá igual a piadinha do papel pra comer. Bom final de semana então pra você, bom passagem de mês aí, a gente se vê na segunda-feira. Janaína Carvalho, tchau pra você. Tchau, até mês que vem. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. 1º de setembro, né? A gente tá aqui de volta pra falar da 22ª rodada do Brasileirão e de muito mais. Tchau.